palavra do Senhor em João capítulo 14, verso 1 até o verso de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Texto maravilhoso da palavra do Senhor, texto claramente conhecido dos irmãos, mas vamos refletir um pouco neste texto. Antes de partirmos para a reflexão, eu quero orar. Nós estamos com a ausência de vários irmãos aqui esta noite e vários pedidos de oração. Vamos orar pela vida do pastor Marcos, da Cleide. O pastor Marcos está pregando na nossa igreja lá em Álvares Machado e pediu para que tivéssemos orando pela vida dele. Vamos orar pela vida do Paulo, amigo do Rodolfo, que está enfermo. Vamos orar pela vida da Ana Kelly, membro da nossa igreja, nossa irmã querida aqui, está com uma enfermidade também em casa. Vamos orar pela vida da Clarice. Clarice foi acometida por uma gripe aí, e então por questões do coronavírus, ela não está presente hoje, está em casa. Vamos orar para que haja a recuperação completa. Vamos orar pela vida do Luiz Fernando. O Luiz Fernando fez também uma cirurgia e ele está bem, graças a Deus. A cirurgia foi de sucesso, tudo certo, mas tem um período de recuperação, então ele precisa ficar em casa nesse período da recuperação. Vamos orar pela vida dele para que a recuperação seja completa. E também pela vida do meu pai. Eu já tinha pedido oração pelo meu pai, estava com umas tonturas, ele teve uma queda, teve que dar uns pontos aí, mas na realidade nessa queda houve algum problema, e ele não está conseguindo ficar sentado nem de pé, sentindo bastante dores, só fica bem deitado. Então meu pai não pode estar conosco por enquanto. Estamos aí recorrendo também aos médicos, pedimos oração para que ele possa se recuperar plenamente e assim estar conosco também, frequentando as reuniões da igreja. Oremos então por esses irmãos e os demais irmãos que não puderam estar conosco, também estaremos orando por eles para a glória do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui esta noite. Obrigado pela tua palavra maravilhosa que nós lemos esta noite. A tua palavra é viva, poderosa, transformadora. Pedimos a Deus que estendas as tuas mãos sobre esses irmãos que foram mencionados. Pedimos a tua bênção sobre o pastor Marcos, que estará, ó Deus, trazendo a mensagem na nossa igreja ali em Álvares Machado. Seja com a vida dele, fortalece-o, dê graça e sabedoria. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre o Paulo,
que tem esta doença tão difícil, ó Pai, mas o Senhor é poderoso para curar, para reverter qualquer situação. Nós cremos na Tua palavra, cremos no poder do Senhor para mudar qualquer situação. Lembramos da irmã Maria, esposa do pastor Paulo também, ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre a vida dela, fortalece-a. Ó Deus, tudo está em Tuas mãos na vida daquela mulher. Estenda as Tuas mãos também sobre a Ana Kelly, que está em casa, ó Pai, que ela possa se recuperar desta sinusite, essa dor de cabeça. Estenda as Tuas mãos sobre ela. Abençoe também a Clarice, Senhor. Oramos pela Clarice, para que o Senhor traga plena recuperação sobre a vida dela. Também sobre o Luiz Fernando, que fez a cirurgia. Agradecemos ao Senhor que foi tudo bem a cirurgia dele, foi um sucesso. Que ele possa, ó Deus, ter plena recuperação, Senhor, desta situação. Abençoe também meu pai que está em casa, que o Senhor possa trazer a recuperação dele, ó Pai. Senhor, nós não sabemos exatamente qual é a situação, mas Tu conheces todas as coisas, e o Senhor é o médico dos médicos, e nós cremos no Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre a vida de todos esses irmãos, essas pessoas que pedem oração, ó Deus, aqueles que não puderam estar conosco esta noite, que estão em suas casas, aqueles que estão de viagem, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre eles, a bênção sobre a Tua igreja que se reúne também esta noite. Fortalece, dá-nos sabedoria, ó Pai, para, Senhor, aprendermos a Tua palavra, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, não se turbe o coração de vocês. Essa noite eu quero falar sobre a paz de coração. A paz de coração. Vivemos em um mundo onde os corações, em geral, são muito perturbados. São muitas coisas que perturbam os corações. Incertezas da vida. A questão do coronavírus trouxe uma série de incertezas para as pessoas. São instabilidades emocionais, financeiras, são perversões, imoralidades, violências, doenças. Muitas coisas contribuem para a perturbação do coração. E parece que as pessoas cada vez estão mais perturbadas. E como resultado disso, os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas estão cada vez mais lotados. Há assim um consumo exagerado de ansiolíticos, de calmantes, de todo tipo de antidepressivos na nossa sociedade. É claro que em muitos casos é justificável a busca por medicamentos quando o organismo necessita de reposições hormonais e medicamentosas. Mas por outro lado, muitas buscas por tais substâncias se constitui como uma fuga para os constantes desafios de se viver em uma sociedade absolutamente vendida ao pecado. Não é fácil viver na sociedade em que vivemos, e a ansiedade que isso gera,
e as inseguranças que isso gera, muitas vezes levam as pessoas a encontrar refúgio em psicotrópicos, em antidepressivos, em remédios para insônia e etc. Então essa noite nós temos um texto aqui diante de nós, em que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Ou seja, não fiquem com o coração atribulado, não fiquem com o coração perturbado, não fiquem com o coração ansioso, não fiquem com o coração inquieto, não fiquem com o coração preocupado. E é interessante isso porque Jesus fala esta frase em meio a um discurso sobre a sua própria morte. E aí eu começo a pensar como os discípulos poderiam não ter o coração perturbado diante de tantas dificuldades com as quais eles estavam lidando, inclusive a dificuldade da própria morte de Jesus que se aproximava e que eles não entendiam. Como não ter o coração perturbado diante de tais realidades e ainda de realidades que viriam para a vida dos discípulos? Pensando nisso, olhando para esse texto, eu percebo que Jesus nos dá alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Alguns princípios para nos ajudar a não ter um coração perturbado. E eu não estou falando aqui de um coração perturbado pelo demônio. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem perturbações malignas. Estou falando aqui de um coração perturbado por ansiedades, por medos, por incertezas, por inseguranças, perturbado por diversos motivos do meio social. Como não ter um coração perturbado? Esta é a mensagem desta noite. Então eu diria para vocês que, baseado neste texto, para não termos um coração perturbado, precisamos, em primeiro lugar, confiar ou colocar a nossa confiança em Deus. Uma coisa básica e simples. Jesus disse no verso 1: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso parece muito óbvio, isso parece muito simples, e em certo sentido é realmente óbvio e simples, mas é necessário, a meu ver, que se diga isso. É necessário que se continue dizendo, repetindo isso, porque nós somos sempre tentados a deixar de confiar em Deus. Este é o nosso grande desafio, continuar confiando em Deus, apesar das circunstâncias. A mensagem desta noite começa com esta orientação aos irmãos: creiam em Deus, confiem em Deus. Isso é uma realidade que precisa ser vivida todos os dias da nossa vida. A confiança em Deus. Eu diria, creiam em Deus e não nas circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes são adversas e contrárias. As circunstâncias são volúveis. Olha, ora elas estão a nosso favor, ora elas estão contra nós, ora elas são favoráveis, ora elas são desfavoráveis.
mas creiam em Deus a despeito das circunstâncias. Creiam em Deus acima do que a ciência diz. Ora, a ciência diz coisas boas, ora, a ciência nos frustra e desanima. Mas eu diria a vocês esta noite: creiam em Deus acima do que a ciência diz, porque a ciência não é a última palavra na vida do ser humano. Aliás, a ciência está sempre mudando de posição. Ora a ciência diz uma coisa, ora a ciência desdiz aquilo que tinha dito e diz uma outra coisa contrária ao que tinha dito até então. A ciência não é a última palavra a respeito da verdade. Até pouco tempo atrás a ciência dizia que o átomo é um elemento indivisível. Depois de Albert Einstein, nós descobrimos que o átomo pode ser dividido. A ciência diz uma coisa, depois diz outra contrária ao que tinha dito. A ciência não é o ponto pelo qual devemos estabelecer a nossa vida. Creia em Deus acima do que a ciência diz. Creia em Deus acima do que os noticiários dizem. Não importa se a mídia está noticiando coisas boas, que é uma raridade, venhamos e convenhamos, ou se a mídia está noticiando tragédias, que é o mais comum no meio midiático hoje em dia, são as tragédias. Por quê? Porque são as tragédias que dão ibope na mídia, porque o povo gosta em geral de assistir a tragédia, de assistir o problema, e por isso a mídia só noticia coisas ruins, via de regra. Mas a despeito do que a mídia diga, creia em Deus. Creia em Deus mais do que nas perspectivas humanas, mais do que as perspectivas humanas possam apontar, porque o homem, o ser humano, não é a última palavra na realidade das coisas. Os recursos humanos não são a última palavra quando se diz a respeito da vida humana. Deus tem a última palavra, não é o ser humano, não é a ciência, não são as filosofias, não são as ideologias humanas, não são as ciências humanas que dão a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Por isso, creia em Deus acima das perspectivas humanas. Creia em Deus, apesar das coisas não estarem como gostaríamos que estivessem, muitas vezes. É claro, todos nós gostaríamos que não existisse coronavírus, todos nós gostaríamos que não existisse câncer, que não existissem as doenças, todos nós gostaríamos que não houvessem hospitais infantis, que as crianças não morressem de leucemia, não morressem de câncer, não morressem de outras doenças, todos nós gostaríamos disso, mas esta não é a realidade. Mas apesar das circunstâncias não serem aquelas que nós gostaríamos que fossem, apesar das coisas não caminharem segundo a gente gostaria que caminhassem, creiam em Deus acima de tudo isso, aleluia. Creiam em Deus. A mensagem desta noite é esta para você: creia em Deus, ainda que tudo diga que não há solução. Creia, continue crendo em Deus, porque só assim o teu coração vai poder se livrar da perturbação da alma. Quando você crê, quando você coloca a sua fé, não é a fé na fé, não é a fé na igreja, não é a fé em um pastor, não é a fé em alguma coisa sobrenatural que algum homem pode produzir. Não é nesta fé que eu estou falando, é a fé em Deus. Coloque a sua fé unicamente em Deus. Não é a fé na rosa ungida, não é a fé no óleo da unção, não é a fé no amuleto que alguém pode trazer, não é a fé nas coisas místicas, nas 7 semanas, nas 49 semanas, nas novenas. Não é esse tipo de fé, é a fé na pessoa de Deus. Coloque a fé em Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus, aleluia.
Só há uma forma de se livrar das perturbações do coração na sociedade em que vivemos, é colocando a fé em Deus. Preste atenção, não é crer em Deus e também na sua força, não é crer em Deus e também na capacidade espiritual de um pastor, não é crer em Deus e também no governo, não é crer em Deus e também na religião, não é isso. Jesus nos deu apenas uma opção: creiam em Deus e também em mim, disse Jesus. Então, quando a gente tenta somar algo à nossa confiança em Deus, isso acaba destruindo completamente a pureza da fé. Você não tem que crer em Deus olhando para as circunstâncias. Você não tem que crer em Deus, mas ter a sua esperança num líder político. O mundo está transtornado. Os cristãos agora estão apavorados, porque os Estados Unidos teve as eleições e houve uma mudança presidencial. E alguns mandam mensagem: agora ideologia de gênero vai ser aprovada nas escolas nos Estados Unidos, aborto. Eu disse para alguns irmãos: nós não temos que esperar coisas boas dos governos da sociedade. Jesus já disse: o mundo jaz no maligno. Os governos das nações não têm a solução para as nações. O mundo não vai melhorar com o governo X ou Y. Os governos estão absolutamente corrompidos. É claro que tem governos piores do que outros, mas nenhum governo é suficientemente bom para conseguir estabelecer a vida de paz na terra, porque a paz não está na força do ser humano. Não coloque a tua esperança em um governo. Nas últimas eleições no Brasil, muitas pessoas colocaram a esperança em um governo no Brasil, e estão vivendo uma frustração e angústia no coração, porque os cristãos achavam que se elegessem tal governo, então haveria no país, no Brasil, uma alegria tremenda, estaríamos num paraíso. Preste atenção, nunca haverá o paraíso na terra, enquanto Cristo não estiver pessoalmente governando esta terra. Por quê? Porque não há reino sem o rei. O reino de Deus, quando for estabelecido literalmente sobre esta terra, será com a presença do Rei Jesus. Enquanto Cristo não estiver governando literalmente essa terra, não haverá paz sobre as nações, não haverá bênçãos sobre as nações. Podem colocar presidentes cristãos ou ateus, não importa, nunca haverá paz sobre as nações enquanto Cristo não estiver literalmente aqui, porque o mundo jaz no maligno, e nós não estamos apoiados em governos nesta terra, nós estamos apoiados no Senhor nosso Deus, aleluia. A nossa esperança é em Jesus. Não bote a tua esperança em um governo. Não pense que uma eleição vai resolver o problema do planeta Terra. Não irá. Governo X ou Y não irá resolver o problema do Brasil nem do mundo, porque o problema do mundo se chama pecado. O problema do homem se chama pecado, e quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus, e por se distanciar de Deus, todas as tragédias vieram sobre o mundo. Só há uma solução para o ser humano: se render ao Senhor Jesus e tê-lo como seu único, suficiente Salvador. Creia em Deus. Um coração só pode ter paz
se você conseguir crer, confiar no Senhor. Se você confiar na polícia, não terás paz na tua vida. Se você confiar nos governantes, não terás paz. Se você confiar no dinheiro, não terá paz. Se você confiar nos amigos, não terá paz. Se você confiar na família para garantir a sua paz, não terás paz. Se você confiar no teu intelecto, nas tuas forças, nas tuas capacidades, na tua igreja para ter paz, não terás paz. Mas se você colocar a tua confiança em Deus, no Senhor Jesus, então a paz entrará no seu coração. Não perturbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. A verdadeira fé no verdadeiro Deus alivia o coração e a alma. Segundo, para não ter o coração perturbado, eu preciso também ter um lar que ultrapasse a minha morada terrena. Isso é muito importante. Para ter o coração livre da perturbação, eu preciso ter um lar que ultrapasse a minha morada terrena. Jesus disse isso no verso 2 e no verso 3. Na casa de meu Pai. Presta atenção, não é na minha casa. Não é na sua casa. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ou seja, se tivesse pouco, eu ia falar para vocês, tem pouco, não tem muita morada, vai 2 ou 3 só, porque já está lotado lá em cima de anjo e não cabe mais gente. Mas Jesus disse, se não fosse assim, eu teria dito. Mas eu estou dizendo para vocês, há muitas moradas. E ainda diz, vou preparar lugar para vocês. Bom, eu posso preparar um lugar para você que não seja do seu agrado. Ou eu posso não conseguir preparar um lugar para você. Mas quem está dizendo isso é o Criador dos céus e da terra. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. E ele diz, e se eu for, e ele foi, e lhes preparar, e ele está preparando, eu voltarei, então ele voltará, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus disse que iria nos preparar um lugar junto ao Pai. Então o nosso lugar preparado não é a nossa casa. Você pode construir uma bela casa, mas esse não é o seu lugar preparado. Você pode preparar bem a sua cama, mas esse não é a sua cama preparada. Você pode preparar bem a sua mesa, você pode preparar o seu fogão, a sua despensa, você pode preparar o quintal, você pode plantar e colher, mas isso não está bem preparado. Porque aquilo que está bem preparado é aquilo que Cristo está preparando. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, e ele foi, eu voltarei, então ele voltará, porque a ida está condicionada à vinda. Se for, eu volto. Se ele foi, significa que ele vai voltar. Ou seja, o mundo pode dizer que Cristo não vai voltar. Pastores desviados, que é o que mais nós temos por aí hoje, podem pregar que o arrebatamento não vai acontecer. Igrejas podem postular com ideologias, com filosofias, com um monte de coisas que não valem a pena, a respeito de uma realidade que nunca vai acontecer. Mas nós vamos falar de uma coisa que vai acontecer. Ou seja, Cristo foi e ele vai voltar para nos levar para si, aleluia, glórias a Deus. Cristo vai voltar. Não fique preocupado, se você está envelhecendo, não se preocupe, Cristo vai voltar e talvez volte para você antes do que para outros, não importa, Cristo vai voltar para nos levar para si. Ou seja, nós temos um lugar, e o nosso lugar não é aqui, o nosso lar, um lar para chamar de nosso, não é aqui, o nosso lar é lá. A gente se apega muito a essas coisas.
A gente se apega muito ao visível, ao palpável, irmãos. Isso faz parte da humanidade. Aí a gente chega pensando, mas eu não tenho uma casa, eu estou alugando casa. Como eu queria ter uma casa para chamar de minha, eu queria ter uma cidade para chamar de minha, eu quero chegar na minha cidade. Cheguei na minha cidade, cheguei na minha casa, cheguei no meu bairro, cheguei na minha rua. Irmãos, você não tem nada, eu não tenho nada aqui. Nós não temos casa, nós não temos rua, nós não temos cidade, nada, porque nós somos de cima. Isso aqui é tudo passageiro, vai passar. Você pode comprar o que quiser aqui, você pode construir onde quiser e fazer o que quiser, mas nada é teu, porque a morte te tira tudo. Ninguém consegue segurar nada, mas nós temos um lugar que a morte não pode tirar. Aleluia! Nós temos a morada eterna e celestial em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que vontade de pular nessa mensagem. Vou pular para não escandalizar os irmãos. Aleluia! Maravilhoso! Há um lugar para chamar de nosso, e não é aqui, não é em Presidente Prudente, graças a Deus. Aleluia! Não terá tanto calor lá. Também não é no Alasca, para morrermos congelados, graças a Deus. Há um lugar para chamar de nosso, sem coronavírus, sem dengue, sem pernilongo, glória a Deus, sem moscas, sem espinhos e carrapichos, sem suor, sem lágrimas, sem choro, sem despedidas, sem tchau, sem funerárias, sem necrotérios, sem médicos, sem hospitais, sem polícia, sem cadeias, sem presídios. Um lugar para chamar de nosso. Cristo diz: eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. Um lugar onde podemos realmente encontrar a vida, encontrar a igreja eterna de Cristo, o nosso lar. Você pode ter um lar que não seja tão perfeito aqui na terra, mas Jesus disse: vou preparar um lugar para você, muito melhor do que a tua casa. Além do mais, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Então pode ficar tranquilo que tem espaço para você. Tem espaço para você. Talvez você possa não encontrar espaço na minha casa, que está entulhada de coisas, de livros, mas tem espaço lá no céu para você. Tem espaço para você. Talvez você não tenha espaço na sua casa, tenha que dividir o quarto com seu irmão, com não sei quem, mas tem espaço lá no céu para você. Muito, muito lugar para nós. Agora, enquanto o nosso lar se restringir a este mundo material, enquanto o nosso lar se restringir a essa realidade palpável e física, enquanto a gente conceber como casa, como lar, um lugar onde a gente tem CEP, onde a gente tem nome de rua, onde a gente tem bairro, onde a gente tem nome de cidade, enquanto este for o nosso lar, então o nosso coração estará extremamente perturbado. Por quê? Porque o ladrão entra em casa e rouba, porque o terremoto destrói, porque a enchente leva embora, porque o tempo corrói, porque a vida se esvai. Já perceberam que quando a gente é novo, a gente está cheio de ímpeto? Vou construir, vou fazer, vou comprar uma casa ali, vou fazer. Você vai ficando velho e esse desejo vai sumindo do coração, porque você vai percebendo que já não tem mais muito tempo aqui, e que tudo aquilo que você tentou segurar não fica mais,
vai escapando por entre os seus dedos. E daqui a pouco a gente vai ficando tão velho que tudo que a gente quer já não é mais uma casa, é apenas uma cama para deitar, que não doa tanto as costas. E daqui a pouco a gente fica tão velho que a gente não quer mais uma casa grande, a gente só quer poder ficar de pé e andar para cá e para lá, sem precisar de alguém nos carregar numa cadeira de roda, porque a vida aqui é assim. Então, enquanto o meu lar for aqui, o meu coração estará perturbado, mas quando o meu lar for lá, o meu coração encontrará alívio. Meu coração encontrará alívio. Se eu quero viver para Deus, eu posso ter um coração pacífico, apaziguado, tranquilo, feliz, quando eu colocar aquele lar na minha alma e no meu coração. E último, para ter um coração pacífico, eu preciso encontrar o singular em meio ao plural. Eu vou passar rápido por esse ponto, nós temos a ceia hoje. Eu quero encontrar o singular em meio ao plural. Pastor, que difícil isso. Já explico. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, isso é maravilhoso, porque embora existam muitos caminhos, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu preciso encontrar o singular em meio ao plural. Existe apenas um caminho verdadeiro. Existe apenas uma verdade, verdadeiramente verdade. E existe apenas uma vida verdadeira. Ou seja, não são dois ou mais caminhos que lhe trazem a paz no coração. Não são duas ou mais verdades que lhe trazem a paz no coração. Não são duas ou mais tipos de vida que lhe trazem a paz no coração. Quando eu consigo enxergar isso, a minha vida muda. Ou seja, o que deixa muitos corações atribulados é que eles vivem correndo atrás de caminhos em caminhos. Eu vou para esse caminho aqui, eu vou para aquele caminho, eu vou para aquele caminho, e aí fora dizem: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira do diabo. Todos os caminhos levam ao buraco, mas apenas Jesus Cristo leva até Deus. A busca por tantos caminhos leva à frustração. Jesus é o caminho pelo qual devemos andar. Não é o caminho do sucesso, não é o caminho do dinheiro, não é o caminho das autorrealizações, não é o caminho dos prazeres, é Jesus. Jesus é o caminho. Se você quer ter um coração livre de perturbação, precisa encontrar o caminho e andar pelo caminho, porque ninguém chega ao Pai, ninguém chega às mansões celestiais, se não for por Jesus. Não é pela sua igreja, não é pelo seu pensamento religioso, não é pelo meu pensamento, é por Jesus. Não é pelas suas obras, não é pelas suas atitudes, é por Jesus que você vai. Não é pelos seus méritos, é por Jesus. Se você está em Jesus, você chega até o Pai, mas se você não está em Jesus, você nunca chegará ao Pai. Para chegar ao Pai precisa ir por Jesus. Ele é o caminho, Ele não é um caminho. Nós temos milhares e milhares de religiões e de seitas espalhadas pelo mundo. E os antropólogos, e os sociólogos, e os filósofos, e os teólogos, muitas vezes querem dizer: todas as religiões são boas, são manifestações da divindade, são coisas lindas, maravilhosas, que levam você até Deus. Isso é uma pura mentira. Todas as religiões não podem levar você até Deus, porque é claro e lógico que as religiões são contrárias umas às outras.
O cristianismo diz só Jesus salva. O budismo diz não há esse tipo de salvação. Você pode fazer a meditação e encontrar o nirvana. O cristianismo diz não existe nirvana. As religiões são contrárias umas às outras. O islamismo diz, se você não for por Maomé, você nunca vai chegar a Alá. A Bíblia diz, se você não for por Jesus, nunca vai chegar a Deus. Maomé não existe no cristianismo. Uma religião é contrária à outra. As religiões não podem ser harmonizadas, porque elas são contraditórias. Então, se uma está certa, a outra está errada, porque elas estão falando uma contra a outra. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Jesus é o caminho. Se queremos ter paz, precisamos ir por Jesus. Não adianta a gente tentar a paz por outro caminho. Se não for por Cristo, não tem a paz. A paz no coração é só por Jesus. Não adianta buscar pela verdade, se não for em Jesus. A filosofia tem suas verdades, a antropologia tem suas verdades, a arqueologia tem suas verdades, a política tem suas verdades, mas a única verdade que prevalece para sempre é Jesus. Ou seja, a verdade não é um pensamento, a verdade não é uma frase, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, para encontrar a verdade, eu tenho que encontrar Jesus. Para achar a verdade, eu tenho que encontrar Cristo. O mundo pode ter várias verdades, mas essas verdades não significam nada em relação à vida eterna. Se tiver Cristo, eu tenho a verdade. Hoje em dia nós estamos numa crise da verdade. Pilatos já perguntou a Jesus o que é a verdade, virou as costas porque não queria ouvir a resposta. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Se você está em Cristo, você está na verdade. Se você está em Buda, você não está na verdade. Se você está em Allan Kardec, você não está na verdade. Se você está em Krishna, você não está na verdade. Se você está no hinduísmo, você não está na verdade. Mas se você está em Jesus, você está na verdade. Porque Cristo é a verdade. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade que te leva ao céu. Para ter paz no coração, precisa encontrar a verdade. E Cristo é a vida, Ele não é uma vida. Existem várias vidas, vidas animais, vidas subhumanas, subvidas, tem vários tipos de vida, mas Cristo é a vida, Ele não é uma vida. Você pode ter um monte de vidas, mas se você não tiver Cristo, você não tem a vida. Você pode até estar biologicamente vivo, mas se você não tem Cristo, você não está vivo de verdade. É por isso que o que nós temos aqui no mundo são cadáveres ambulantes, andando de um lado para o outro, pensando que estão vivendo, mas estão mortos, porque aqueles que não têm Cristo estão mortos. Nós vivemos num verdadeiro filme de terror de zumbis que andam mortos para todos os lados, mas aquele que encontrou Cristo encontrou a vida, porque Cristo não é uma vida, Cristo é a vida, aleluia. Se você quer ter paz, você precisa encontrar o caminho para trilhar, precisa encontrar a verdade sobre Deus e sobre você mesmo, e precisa encontrar a vida. Quando as pessoas correm atrás de vidas e querem viver intensamente, não encontram a Jesus, então não conseguem desfrutar da vida. Por isso vem a frustração e a angústia. Não há várias vidas para serem vividas, há apenas uma vida verdadeira, que é Jesus. A vida não é palácios, bens, posses, fama, prazeres. A vida é Jesus. Então, para não ter o coração perturbado, eu preciso me apropriar desses 3 segredos, desses 3 princípios. Colocar a confiança em Deus, e somente em Deus.
nós confiamos no Senhor. Ah, mas o dólar subiu, nós confiamos no Senhor. Ah, mas o desemprego abateu, nós confiamos no Senhor. Ah, mas agora virá uma terceira, quarta, quinta, sexta onda do vírus, nós confiamos no Senhor. Ah, mas pessoas vão morrendo, nós confiamos no Senhor. Ah, mas fulano de tal foi eleito como presidente, nós confiamos no Senhor. É nele que está a nossa confiança. Confie no Senhor. Tenha um lar que ultrapasse essa realidade palpável, física, material. O teu lar é junto do Pai. Eu vou para lá, porque onde eu estiver eu quero que você esteja comigo. Um lar só é um lar quando tem uma boa companhia. Jesus disse, aonde eu estiver eu quero que vocês estejam junto comigo. Então nós vamos para o lar para ficar junto de Jesus. Que maravilha! E para ter paz no coração, eu preciso encontrar o singular em meio ao plural. Não são os caminhos, não são as verdades e não são as vidas. É o caminho, é a verdade e é a vida que é Jesus. Deus abençoe os irmãos, vamos ficar em pé para orarmos. A mensagem desta noite nos chama para a responsabilidade de vivermos com Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Não perturbeis os vossos corações. Talvez muitas coisas ainda surgirão nesse mundo para perturbar o coração das pessoas, mas aquele que tem Jesus não tem o coração perturbado. Aquele que está em Cristo, dizia a palavra do Senhor, que nos separará do amor de Cristo Jesus? O que pode nos separar de Cristo? Nada. Se você está em Cristo, você está na paz do Senhor. Por isso, quando dizemos a paz de Cristo seja com vocês, isto não é uma palavra vazia, isso tem um significado profundo. Isto está dizendo que a paz que está no meu coração também encontre paz, a paz do teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra esta noite. Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos cada vez mais do Senhor. Te louvamos, Te exaltamos, Te engrandecemos e queremos descansar em Ti. Tudo passa nessa realidade tão frágil da materialidade humana, mas o nosso lar é junto do Senhor. O Senhor foi, e o Senhor disse que se o Senhor fosse, o Senhor voltaria. Nós cremos na Tua palavra, o Senhor voltará para nos buscar. Ainda que muitos duvidem, nós continuamos confiando, o Senhor voltará. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos a Tua presença cada vez mais. Fortalece a vida da Tua igreja pela Tua palavra. Que o Teu povo possa confiar totalmente no Senhor. Que o Teu povo possa ter um lar, mas não um lar material. Um lar que o Senhor foi preparar para nós na glória. Não este lar desta terra, não esta casa com número, com nome de rua, com nome de bairro que nós temos aqui, com nome de cidade. Não. A casa que o Senhor nos preparou na glória. Aquilo que jamais subiu ao coração do homem, aquilo que jamais chegou à mente humana, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Que o Teu povo possa aprender a viver o singular em meio ao plural. É o caminho, é a verdade, é a vida. É isso que nós queremos para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.